Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência e hoje é terça-feira, dia 16 de setembro de 2025. Vamos iniciar os nossos destaques desta edição pelo jornal Folha de São Paulo. A manchete de hoje é para um caso de violência. Primeiro a investigar o PCC, delegado-geral foi atacado ao deixar trabalho e estava sem o carro blindado, diz prefeito. E o Rui Ferraz Fontes, este que está nesta imagem em destaque à esquerda, foi assassinado em Praia Grande. E aqui o Folha de São Paulo nos traz um texto do painel Folha. Derrite, secretário de Segurança, jantava com empresários quando a notícia da execução se espalhou. Já ao lado, temos aqui os editoriais em destaque nesta manhã. O primeiro diz o seguinte: como Dilma, Lula estimula demanda, inflação e déficits. Petista faz política parecida com a que gerou disparada de preços e recessão há 10 anos. Já o segundo editorial, cautela com o SUS da educação. Apesar de objetivos louváveis, o sistema precisa evitar o risco de mais gastos inviáveis. Agora, já neste carrossel de imagens, temos aqui esta fotografia. Histórias de pacientes, como a de Letícia Ribeiro, revelam como o sistema público de saúde está presente na vida de brasileiros. Já a próxima imagem é da editoria de esportes. Por 3-0, Brasil vence República Tcheca e se classifica às oitavas do Mundial de Vôlei. E a seleção nacional vai enfrentar a Sérvia amanhã, quarta-feira, dia 17 de setembro. E sobre política, de olho em 2026, aliados de Lula e representantes de esquerda e centro fazem ato em defesa da democracia em São Paulo. E o grupo Direitos Já conta com a presença de 14 partidos. Já no próximo destaque desta manhã do Folha, TCU propõe penduricalho para servidores da Corte e abre brecha para turbinar os salários até R$ 72 mil. E as regras que organizam o judiciário no Rio de Janeiro permitem pagamentos acima do teto. E as emendas para a Polícia Federal disparam depois de norma e chegam a 37 milhões de reais no ano. Sobre a guerra no Oriente Médio, temos aqui o destaque que Israel dispara ofensiva terrestre para ocupar a cidade de Gaza. Na política nacional, núcleo de desinformação deve ser o próximo do caso da trama golpista, a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, na França, mais de meio século depois, espião da Guerra Fria relembra o caso Monsieur Butterfly. O ex-diplomata conta como o chinês se passou por mulher e o levou a passar segredos. E sobre os Estados Unidos, favor ao Brasil, diz o empresário Thales Gomes sobre demissão de quem comemora a morte de Charlie Kirk. Também temos aqui, na área de mudanças climáticas, sobre este assunto, aqui diz que a camada de ozônio atinge a maior espessura registrada em décadas, diz o relatório da ONU. No ano passado, em 2024, buraco sobre a Antártida esteve menor do que nos 4 anos anteriores. Também temos aqui um próximo destaque para a infraestrutura, contratação de debêntures, títulos de dívida de empresas pelo BNDES aumenta 30.000%. E de acordo com o estudo, taxação sobre papéis terá impacto de 15,47 bilhões de reais no saneamento. Sobre a televisão, temos aqui que o reality show A Fazenda 17 dobra a audiência da Record, porém apresenta a segunda pior estreia da história. Sobre o clima, que diz que São Paulo deve registrar pancadas isoladas de chuva nesta terça. E reservatórios de água continuam em queda após quinzena de estiagem. Já na seção Pare para Ler desta terça-feira, é na área da saúde. Quebra da patente do Ozempic gera expectativa de um preço menor. Prazo de março do ano que vem para a queda da patente do emagrecedor, que se tornou um fenômeno, promete disputa na justiça, porque a Novo Nordisk pede o prolongamento da data.
Já nos especiais, temos aqui uma matéria do Folha Estudantes, dizendo que o Ministério da Educação autoriza 456 cursos a ter aulas semipresenciais pela nova política de ensino à distância, que é o EAD. E no caderno Todas, temos aqui o obituário. Morre Clarice Schwartzman, a chefe gaúcha que ensinou a arte do churrasco a muitas mulheres. Agora, na economia, temos aqui esta chamada de capa, que Mercosul e bloco com Noruega e Suíça assinam um acordo de livre comércio hoje, nesta terça. A cerimônia oficializa tratado que engloba mercado de 290 milhões de consumidores. No próximo assunto, também na economia, assessor segurou por 51 dias na Previdência relatório preliminar da CGU sobre fraudes no INSS. Cláudio Azevedo demorou quase 2 meses para dar encaminhamento a documentos. No próximo destaque, PEC pode atrasar pagamento de precatórios até de quem optar por acordo, de acordo com a AB do Estado de São Paulo. E o projeto reduz verba disponível, além também de mudar correção e eliminar o teto do deságio. No próximo assunto, startup de energia geotérmica usa fluidos refrigerantes em vez de água para gerar eletricidade. Também temos aqui na política nacional que o PT reabre diálogo com Big Techs após atritos sobre regulação das redes. E o governo deve enviar um projeto de lei. O partido vai associar Tarcísio à defesa dos BBBs, que são bilionários, bancos e bets. Já no cotidiano, um primeiro texto, ou melhor, a primeira matéria, diz o seguinte: 2,1 milhões de pessoas vivem sob risco de despejo no país. 425 mil são crianças, diz pesquisa. E o São Paulo é o estado mais afetado, com quase 160 mil famílias ameaçadas e 20 mil já despejadas. Agora, um caso que aconteceu no Paraná, que é o próximo destaque. A polícia acha munição na casa de desaparecido após a cobrança de uma suposta dívida. Forças de segurança estão à procura de pai e filho, que estão foragidos há mais de um mês. Agora, em Belo Horizonte, este caso de violência que aconteceu nessa região, empresário vira réu por morte de gari. Caso da delegada Ana Paula Balbino, que é a mulher deste homem, é desmembrado para a vara criminal. Já nos destaques internacionais, o primeiro assunto, entenda como funciona a ONU e qual é a sua relação com os Estados Unidos. E a Assembleia Geral acontecerá no dia 23 e o governo americano vem explorando os vistos como arma política contra rivais e desafetos. E falando sobre os Estados Unidos, ex-procuradora do caso Epstein processa o governo Trump depois de demissão e cita razão política. A Maureen Comey é filha do ex-diretor do FBI James Comey, adversário do atual presidente. Também um destaque para a França. Novo premier da França anuncia fim de privilégios vitalícios de ex-governantes em meio à crise. E essa medida é tentativa de dar exemplo. E a greve foi convocada para esta próxima quinta-feira. Já sobre meio ambiente, como o Congresso tenta driblar vetos no PL do licenciamento. Emendas parlamentares buscam reinserir pontos vetados pelo presidente Lula. Já no caderno de ciência, satélites de monitoramento do clima podem ser descartados por Trump para cortar os custos. Equipamentos de observação são usados por meteorologistas, agricultores e cientistas. Também temos aqui no Judiciário que Moraes autoriza cumprimento de pena de Débora do Batom em prisão domiciliar. E também o ministro adia visita de Tarcísio a Bolsonaro e frustra aliados em meio à pressão por anistia. Também temos aqui outro assunto que Trump processa The New York Times e pede 15 bilhões de dólares por calúnia e difamação. Já no caderno de cultura temos aqui os 3 destaques. Primeiro,
A peça Prima Facie ganha versão italiana, estrelada pela atriz brasileira Melissa Vettori. Nas artes visuais, o Rafael Carneiro, que pinta com pigmentos criados pelo próprio artista, inaugura sua mostra lá em São Paulo. E por último, na sessão multitela, Hermeto Pascoal e Jacob Elordi. Saiba o que ver na TV e no streaming nesta terça-feira. Agora na capa do jornal O Estado de São Paulo, nesta manhã, temos aqui a manchete de hoje, que é para o crime organizado. Ex-delegado conhecido pela atuação contra a facção criminosa PCC é morto em emboscada na Baixada. Rui Ferraz Fontes foi executado com tiros de fuzil após sair da Prefeitura de Praia Grande, onde era secretário. O ex-delegado-geral de São Paulo, Rui Ferraz Fontes, foi executado a tiros de fuzil quando saía da Prefeitura de Praia Grande, onde era secretário de Administração Pública. Fontes ficou conhecido por sua atuação contra o PCC. Em 2006, indiciou toda a cúpula da facção, incluindo Marcos Williams Herbas Camacho ou Marcola. No início da noite de ontem, Fontes saiu do trabalho e foi seguido pelos assassinos em um SUV preto. Imagens de câmeras de segurança mostram o ex-delegado em alta velocidade, provavelmente em fuga, quando no cruzamento bateu em um ônibus. O carro capotou. Os bandidos desembarcaram com fuzis e atiraram. A execução seria a segunda feita pela facção em local público em menos de um ano. Em novembro de 2024, o delator Antônio Vinícius Lopes Gritzbach foi morto na área de desembarque do aeroporto de Guarulhos. E aqui o Estadão nos relembra que Rui Ferraz Fontes chefiou a Polícia Civil de São Paulo entre 2019 e 2022. E aqui podemos ver a imagem, a fotografia do momento após a execução, dizendo que após o carro de Fontes bater em um ônibus no cruzamento e capotar, essa ação facilitou aí a execução por parte dos atiradores. Agora, o próximo assunto internacional, que também é chamada de hoje, é para suspense de Trump. ONU critica indefinição em vistos dos Estados Unidos para a comitiva do Brasil. A ONU diz ser preocupante não terem sido concedidos ainda vistos para brasileiros irem à Assembleia Geral em Nova York na próxima semana. E os palestinos foram barrados. E sobre a reação ao julgamento, nova retaliação ao Brasil está próxima, dizem os Estados Unidos. Também temos aqui no próximo destaque, na política nacional, julgar Bolsonaro e oficiais condenados por plano de golpe será teste para o Superior Tribunal Militar, o STM. Em situação inédita, o STM vai decidir sobre a perda de patentes. E uma nota em destaque aqui no Estadão diz o seguinte: o que falta para caçar Eduardo? Já sobre a ofensiva no Caribe, Trump exibe vídeo de outro barco venezuelano bombardeado. A nova ação da Marinha contra barco matou 3 traficantes, de acordo com o presidente norte-americano. Na editoria de economia, temos um destaque para os gastos públicos. Aqui diz que as prefeituras dependem mais da União, mas não saem do vermelho. Análise de finanças dos municípios entre 2010 e 2024, feita pela Warren Investimentos, apontou que gastos com pessoal e com custeio subiram mais do que os investimentos. E nesse período, a arrecadação total dos municípios passou de 7,9% para 10,6% do PIB. E os gastos totais saltaram de 7,8% para 10,9%. Com isso, as cidades tiveram um déficit primário de 0,3% do PIB no ano de 2024. Já sobre o meio ambiente, o Estadão nos traz aqui essa matéria em destaque, que a Amazônia perde em 40 anos área equivalente a 2 estados de São Paulo. De acordo com o levantamento, 52 milhões de hectares de floresta foram derrubados entre 1985 e 2024, 13% da vegetação nativa do bioma.
Por último, no caderno de cultura, temos aqui sobre o representante do Brasil, o agente secreto na corrida do Oscar. O longa de Kleber Mendonça Filho foi escolhido, apesar da forte campanha de Manas, de Mariana Brennan. Agora no caderno, ou melhor, no jornal O Globo, nesta manhã de terça-feira, dia 16 de setembro, a manchete é mais uma vez para o crime organizado. Delegado que investigou a cúpula do PCC é executado em São Paulo. Ex-chefe da Polícia do Estado, com histórico de combate à facção, foi morto a tiros de fuzil em emboscada em Praia Grande, no litoral paulista. O ex-delegado da Polícia Civil de São Paulo, Rui Ferraz Fontes, que ocupou o principal posto da corporação entre 2019 e 2022, no governo João Dória, foi executado a tiros de fuzil, ao ser alvo de uma emboscada no início da noite de ontem, em Praia Grande, cidade do litoral do estado onde atuava como secretário municipal de administração. Fontes foi um dos primeiros delegados a investigar a cúpula do PCC e foi decisivo para o indiciamento de líderes da facção por formação de quadrilha no início dos anos 2000. O governador Tarcísio de Freitas determinou a criação de uma força-tarefa para investigar esse caso. Agora o próximo destaque, aqui diz que os Estados Unidos ameaçam o Brasil com novas sanções e travam vistos do país para a ONU. Itamaraty questiona a demora na liberação de documento. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, declarou que o país adotará, na próxima semana, medidas de retaliação ao Brasil pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o prazo coincide com a Assembleia Geral da ONU em Nova York, para a qual membros da comitiva brasileira ainda não tiveram o visto de entrada nos Estados Unidos emitido, como os ministros Ricardo Lewandowski e Alexandre Padilha, o que motivou críticas do Itamaraty. Já na política nacional, Mota vê anistia ampla sem fôlego na Câmara após condenações. Valdemar admite planejamento de golpe. Depois recua, porém, gera um mal-estar com a direita. O presidente da Câmara, Hugo Mota, avalia que as condenações da trama golpista reduziram por hora as possibilidades de uma anistia que beneficie o ex-presidente Bolsonaro. Frase de Valdemar, presidente do partido PL, irritou os bolsonaristas. Agora um outro assunto, Dino suspende emendas PIX para o Rio e outras 8 cidades por suspeitas. São João de Meriti e Macapá estão entre cidades que tiveram verba suspensa pelo ministro do Supremo Tribunal Federal por suspeitas de irregularidades apontadas pela CGU. A decisão pode gerar um atrito com o Congresso. Também temos aqui um próximo destaque na economia nacional. Travada na Câmara, isenção do imposto de renda vira nova rixa entre Renan e Lira. O senador Renan Calheiros anunciou o projeto de isenção de imposto de renda para a faixa de até 5 mil, devido à letargia da pauta na Câmara, relatada por seu desafeto Arthur Lira. Também temos aqui na economia que China avança em acordo para manter TikTok operando nos Estados Unidos. E as autoridades falam em consenso para que a rede social siga em atividade nos Estados Unidos, passando a ser controlada por este país, de acordo com o secretário de Tesouro americano. E falando sobre os Estados Unidos, o Trump anuncia novo ataque contra embarcação no Caribe. O presidente dos Estados Unidos afirmou que 3 narcoterroristas venezuelanos foram mortos na ação, a segunda em menos de 2 semanas. E a Venezuela prometeu se defender. E um destaque sobre saúde: remédio de ação inédita contra insônia tem aval da Anvisa. Medicamento lemborexante, eleito por pesquisadores de Oxford como melhor na área, já foi aprovada pela Anvisa e o fármaco age de forma inédita no cérebro
inibindo a vigília e tem menor risco de efeitos colaterais e dependência. Agora, neste assunto aqui é sobre cultura, essa fotografia em destaque diz na legenda sobre uma missão para o filme O Agente Secreto. Longa com Wagner Moura, dirigido por Kleber Mendonça Filho, vai representar, na verdade, o Brasil na disputa pela indicação ao Oscar de melhor filme internacional e tentará repetir o mesmo feito do filme Ainda Estou Aqui. E por último, um destaque do segundo caderno sobre o painel do Brasil no traço de um mestre. Exposição com charges de personagens da política, do esporte e da cultura revê o país retratado por Chico Caruso em 40 anos de O Globo. E abre aspas. Cada um é um prato cheio, além de todos os eventos que aconteceram nesse período, fecha aspas, disse o cartunista, que participa da mesa de abertura da mostra. E na reunião de 60 obras, destaca-se a galeria de presidentes. Agora, no Correio Brasiliense, no alto da capa, temos aqui estes dois principais destaques. O primeiro é na cultura, sobre o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, A Lente de Barbieri. Ao podcast do Correio, o cineasta e documentarista Renato Barbieri falou sobre a sua carreira, que começou de forma não planejada. Ele queria, a priori, ser radialista, até que se encantou pela magia da investigação histórica e da brasilidade. E no próximo assunto é no caderno Diversão e Arte, sobre o olhar do sertão para Brasil e Estados Unidos. Filme desta noite da Mostra Competitiva de Longas do Festival de Brasília, Corpo da Paz, do paraibano Torquato Joel, leva para o sertão a tensão de uma guerra fria entre diferentes culturas. E a manchete de hoje: demora em vistos dos Estados Unidos põe Itamaraty em alerta. A diplomacia brasileira externou ontem uma preocupação com o atraso na emissão de vistos para alguns integrantes da delegação escalada para a Assembleia da ONU, lá em Nova York, na próxima semana, quando Lula fará aí o seu discurso. Ministros como Alexandre Padilha, da Saúde, e Ricardo Lewandowski, da Justiça, ainda não tiveram a sua situação legalizada. E o Brasil avalia que o governo Trump cumprirá as convenções internacionais para acesso às Nações Unidas. E, por outro lado, também temos aqui que a Casa Branca fará novas sanções contra o Brasil. E aqui abaixo temos uma entrevista com Júlio Bitelli. Na oportunidade, ele, no caso Júlio, ele é embaixador do Brasil na Argentina. E na oportunidade ele cita que as relações seguem na normalidade. O embaixador também diz ao Correio que é preciso desdramatizar o impacto da divergência ideológica entre Milei e Lula. De acordo com um diplomata brasileiro, os dois países trabalham para firmar novos acordos em diversas áreas. Na economia, sobre o roubo do INSS, o Careca falta e CPMI vai chamar familiares. Parlamentares da comissão mista convocaram a esposa e o filho de Antônio Carlos Camilo Antunes. A medida foi tomada após o principal suspeito dos desvios bilionários descumprir acordo e se recusar a depor ontem. Já no esporte, sobre o guia da Champions, conheça os 36 times candidatos ao título. E a temporada 2025 e 2026 do torneio começa hoje, com 56 jogadores brasileiros. No caderno de cidades, temos aqui este seguinte assunto, que uma onça passeia no Jardim Botânico. E esse felino foi gravado por câmeras e também visto por moradores de um condomínio da região administrativa. Fiscais do IBAMA, que apuram ataques no sítio da Fercal, montaram estruturas para resgatar um animal. E mais acima, no Judiciário, temos aqui um destaque para a festa de 65 anos. Tribunal de Contas do Distrito Federal comemora aniversário com concessão de comendas a personalidades e servidores. Já
Temos aqui estes dois destaques internacionais aqui do Correio. O primeiro diz que os países árabes coordenam resposta contra Israel. Cúpula emergencial de 57 países da Liga Árabe e da Organização para a Cooperação Islâmica sinaliza revisão de relações diplomáticas e comerciais com o Estado judeu. A medida é uma retaliação ao bombardeio a negociadores do Hamas em Doha e também a guerra em Gaza. E sobre os Estados Unidos, Trump anuncia um novo ataque a barco venezuelano. Horas depois de Nicolás Maduro acusar os Estados Unidos de planejarem uma agressão militar contra a Venezuela, o americano confirmou um segundo bombardeio a uma lancha supostamente usada pelo narcotráfico. A ofensiva no Mar do Sul do Caribe deixou 3 pessoas mortas, segundo o titular da Casa Branca. Agora, no jornal cearense O Povo, na edição desta terça-feira, dia 16 de setembro, no alto da capa, temos um destaque para o Oscar 2026. O agente secreto de Kleber Mendonça Filho é escolhido para representar o Brasil na premiação. Já em cidades, que é a nossa manchete de hoje, 347 escolas do Ceará são premiadas por desempenho na educação. Resultados são do Prêmio Escola Nota 10, com base no Sistema Permanente de Avaliação Básica do Ceará, a SPAES, de 2024. E cada escola premiada recebe um incentivo financeiro de R$ 2.000 por aluno. Já na política, sobre a pressão por anistia, a oposição estima 300 votos por urgência, mas base tenta barrar. No caderno Farol, temos aqui o primeiro destaque para a religião, sobre crença, festa e romaria. A procissão de Nossa Senhora das Dores reúne mais de 100 mil romeiros em Juazeiro do Norte e encerra a celebração de 15 dias. E ao lado temos aqui um destaque para fé, tradição e educação. Aos 160 anos, Colégio Imaculada Conceição guarda parte da história da educação aqui de Fortaleza. No caderno Farol, temos aqui a chamada de capa, que é a 5ª edição do seminário Missão Mulher debate sobre saúde, negócios e sociedade. Na editoria de esportes, reforço de meio de ano, Matheus Pereira já é líder de assistências do Fortaleza. E por último, temos aqui um destaque da economia do Jornal Cearense. Governo do Ceará atinge nota máxima em saúde financeira, avaliada pela União. Agora, no valor econômico, no alto da capa, temos aqui estes 3 principais destaques. O primeiro fala sobre a governança, que o presidente Donald Trump defendeu que as empresas dos Estados Unidos passem a publicar resultados só 2 vezes por ano. E sobre protestos, a revolução da geração Z se espalha por países da Ásia e agora pressiona os governos. E sobre cinema, o agente secreto com Wagner Moura é o escolhido do Brasil para disputar uma indicação ao Oscar. Já um próximo destaque sobre o valor 1000. Companhias mantêm planos de crescimento, mesmo com um cenário de instabilidade. A grande vencedora do evento é a Embraer, campeã no setor de veículos e peças, e escolhida também a empresa de valor. Um próximo destaque: estresse nas relações com os Estados Unidos deve diminuir, afirma Geraldo Alckmin. O estresse nas relações entre Brasil e Estados Unidos deve diminuir e o diálogo e a negociação vão aumentar, disse ontem o vice-presidente Geraldo Alckmin, também ministro do Desenvolvimento. Para ele, o Brasil tem, inclusive, a oportunidade de construir uma agenda ampla com os Estados Unidos, envolvendo minerais estratégicos. Geraldo Alckmin fez as declarações ao participar ontem da 25ª edição do Valor 1000. Questionado
sobre a sua convicção quanto ao diálogo com os Estados Unidos, Alckmin afirmou que precisa manter a calma, lembrando ser anestesista, declaração que acabou arrancando risos da plateia. E ainda de acordo com Geraldo Alckmin, os dois países têm uma agenda positiva. Alckmin citou os 200 anos de amizade e parceria com os Estados Unidos, mencionando empresas americanas que tradicionalmente investem aqui no nosso país, como General Motors e Caterpillar. E abre aspas, os Estados Unidos têm superávit comercial conosco. Dos países do G20, eles só têm superávit com outros 3 países, Reino Unido, Austrália e Brasil. O Brasil não é problema, é solução, fecha aspas, afirmou Geraldo Alckmin. Em talk show no Valor Mil, autoridades do governo defenderam que o setor privado colabore com a esfera pública para enfrentar os problemas de segurança do país. E o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Mário Luiz Sarubo, e o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, concordaram que a insegurança prejudica o ambiente de negócios e que é fundamental a cooperação na área. E os outros destaques aqui desta terça-feira no Valor Econômico, Alphabet chega aos 3 trilhões de dólares. Alphabet, controladora do Google, juntou-se ontem a um grupo de elite das companhias avaliadas em mais de 3 trilhões de dólares, após as ações da empresa registrarem alta superior a 4%. Agora falando sobre o caso da plataforma TikTok nos Estados Unidos. Os presidentes Donald Trump e Xi Jinping terão uma reunião virtual na sexta-feira, após autoridades dos dois países chegarem a um pré-acordo para manter o TikTok em funcionamento nos Estados Unidos. Também temos aqui que a bolsa bate novo recorde e sobe 19,3% no ano. O Ibovespa abriu a semana com um novo recorde, ao subir 0,9% e fechar aos 143.547 pontos. E no ano, a alta é de 19,34%. O pregão positivo foi impulsionado pela expectativa de que o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, deve cortar os juros na reunião de amanhã. O principal índice da Bolsa Brasileira chegou a ganhar mais de 1,3%, porém, perdeu força após a ameaça do governo americano de dar uma resposta à condenação de Jair Bolsonaro. E o dólar, influenciado pelo cenário internacional, recuou 0,61%, a R$ 5,32, menor cotação desde junho de 2024. E falando sobre os Estados Unidos, Rubio ameaça reagir à condenação de Bolsonaro na próxima semana. O governo de Donald Trump deve anunciar na próxima semana uma resposta ao Brasil, devido à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal por golpe de Estado e outros 4 crimes, disse ontem o secretário de Estado americano, Marco Rubio. Questionado em uma entrevista que aconteceu à Fox News sobre qual seria essa reação dos Estados Unidos, Rubio sugeriu, sem dar detalhes, que a Casa Branca adotará medidas adicionais contra o Brasil que podem ser anunciadas na semana que vem. E abre aspas. O Estado de Direito está ruindo. Há juízes ativistas, um em particular, que não apenas foi atrás de Bolsonaro, mas, aliás, tentou impor reivindicações extraterritoriais até mesmo contra cidadãos americanos ou contra alguém publicando online de dentro dos Estados Unidos. E chegou a ameaçar ir ainda mais longe nesse sentido. Fecha aspas. Isso quem afirmou foi o próprio Marco Rubio, citando de forma implícita o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. E em uma visita que aconteceu a Israel, Rubio reiterou ontem o compromisso inabalável dos Estados Unidos com o país, evitando criticar o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu,
pelo ataque a líderes do Hamas em Doha, no Catar, na semana passada. E Rubio também afirma que estamos focados no que acontece agora, disse o Marco Rubio ao lado de Netanyahu, sugerindo que os Estados Unidos querem superar as consequências diplomáticas do ataque a um de seus aliados no Oriente Médio. Já a próxima chamada de capa desta manhã do Valor Econômico, Dino bloqueia repasse de emendas sob suspeição. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o repasse de emendas parlamentares a 9 municípios em que a auditoria da Controladoria Geral da União, a CGU, apontou indícios de superfaturamento, desvio de recursos, favorecimento de empresas e ausência de comprovação da entrega de bens adquiridos. Também determinou que a CGU envie um relatório à Polícia Federal para a apuração de possíveis irregularidades. Dino determinou ainda que as investigações continuem tramitando no Supremo Tribunal Federal para, segundo ele, evitar qualquer embaraço indevido às prerrogativas parlamentares, seguindo-se o declínio às instâncias ordinárias, quando for o caso, no momento adequado. E os municípios sob investigação são Rio de Janeiro, São João de Meriti, Macapá, Carapicuíba, em São Paulo, São Luís de Anauá, Paraná, Iracema, Roraima, Sena Madureira, no Acre, Camaçari, Bahia e também Coração de Maria, também localizado na Bahia. Também na política, após ir a São Paulo, Mota reúne-se com Lula e indica veto à anistia ampla. O presidente da Câmara não está disposto a pautar um texto que vai enfrentar resistências no Senado, no governo e no Supremo. E o recado já teria sido dado a Tarcísio de Freitas. E Tarcísio é autorizado a visitar Bolsonaro no dia 29 de setembro. Também temos aqui o destaque que Moraes pede relatório sobre escolta de ex-presidente e Bolsonaro fez questão de acompanhar médico em entrevista. Dando continuidade aos destaques do Valor Econômico nesta terça-feira, temos aqui um destaque para o Congresso. Calheiros fala em lentidão inegável da Câmara e inclui isenção do imposto de renda na pauta. Esse projeto, semelhante ao que está sob a relatoria do deputado Arthur Lira, será tema de reunião na Comissão de Assuntos Econômicos de amanhã. Também temos aqui que a medida provisória do IOF foi ao Legislativo com gordura e mudanças não preocupam. Alterações propostas por relator foram negociadas com a equipe econômica. Aqui diz que as concessões que estão sendo negociadas pelo deputado Carlos Zaratini, do Partido PT de São Paulo, no relatório da medida provisória que prevê alternativas ao aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF, já eram esperadas e são de conhecimento da equipe econômica. De acordo com as fontes do governo, o texto original da medida provisória já foi enviado ao Congresso com uma gordura para viabilizar a negociação no Legislativo, porque os parlamentares precisam fazer ajustes no relatório para atender alguns setores e suas bases. Também temos que a seguinte informação na área da política, que o careca do INSS desiste de prestar depoimento na CPMI e a sessão é cancelada. O lobista é um dos principais alvos de investigação. A decisão do ministro André Mendonça, do Supremo, tornou facultativa a sua ida à comissão. Aqui diz que a sessão de segunda-feira, que aconteceu ontem, dia 15, da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, que investiga as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social, foi cancelada após Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, desistir de prestar o seu depoimento. E a presença dele havia sido anunciada no domingo pelo presidente do colegiado, o senador Carlos Viana, ele que é do Partido Podemos de Minas Gerais, e confirmada pela defesa
do lobista. E no sábado, o ministro André Mendonça, do STF, tornou facultativa a presença do careca, do INSS, e do empresário Maurício Camisotti nas oitivas da CPMI. E Viana disse que iria decorrer dessa decisão. E ainda assim, a defesa de Antunes havia afirmado que a intenção do lobista era de prestar depoimento e manteve a ida do investigado à CPMI na segunda-feira. Agora, entretanto, houve uma mudança de desejo, de acordo com os seus advogados. Por esse motivo, a reunião da comissão, que ocorreria na tarde de ontem, segunda-feira, foi cancelada pelo próprio senador. Também temos uma pesquisa em destaque do Datafolha que diz que a anistia Bolsonaro é rejeitada por 54% dos entrevistados. E a semana no Congresso será marcada pela pressão de deputados e senadores da oposição para colocar o projeto em votação. Já em Tocantins, a ruptura no Tocantins acelera as eleições e afasta investimentos. E há quase 20 anos, um governador eleito não consegue terminar o mandato no estado. O cenário acende alerta de órgãos de controle. Também temos aqui próximo assunto no Valor Econômico, que sócios do golpismo sob a mira de mais delações. Benefícios de CID aquecem novamente o mercado de delações e facilitam a captura daqueles que, na política e no setor privado, engaixaram os vagões seculares do atraso na carona da locomotiva golpista. E este aqui é um texto de Maria Cristina Fernandes ao Valor Econômico. Também temos aqui esta matéria que mulheres ainda são menos de 20% de todos os políticos eleitos aqui no nosso país. E apenas 3 partidos têm maioria feminina entre o total de filiados. Já no próximo destaque, filha de Fachin é alvo de agressões no Paraná. A professora Melina Fachin, que é a filha do ministro Edson Fachin, futuro presidente do Supremo Tribunal Federal, foi alvo de agressões verbais e uma cusparada na última sexta-feira, dia 12, quando deixava o prédio da Universidade Federal do Paraná, onde ela é docente e diretora da Faculdade de Direito. Esse episódio foi relatado pelo marido da professora, o Marcos Gonçalves, em uma publicação na sua conta do Instagram. Segundo ele, o responsável pela agressão covarde foi um homem branco que se aproximou de Melina sem se identificar. Entre outros insultos, a filha do ministro Edson Fachin foi xingada de lixo comunista. E nas suas redes sociais ele escreveu o seguinte: o esposo de Melina. Esta violência é fruto da irresponsabilidade e da vilania de todos aqueles que se alinharam com o discurso de ódio propalado desde o esgoto do radicalismo da extrema-direita, que pretende eliminar tudo que lhe é distinto. Já no próximo assunto, temos aqui que após condenação, já no judiciário, Moraes determina que Débora do Batom cumpra sua pena em casa. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou ontem, segunda-feira, dia 15 de setembro, o início da execução da pena da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que ficou conhecida como a Débora do Batom, após pichar com batom a frase "perdeu mané" na Estátua da Justiça no 8 de janeiro, como a gente consegue observar nesta fotografia. E o processo de Débora transitou em julgado em 26 de agosto, o que significa que esgotaram as possibilidades de recurso. Moraes permitiu que a cabeleireira continue em prisão domiciliar, conforme a determinação dada no dia 28 de março deste ano. E à época, o ministro atendeu ao pedido da defesa e Débora estava presa em regime fechado desde 25 de março de 2023. E lembrando que o caso dela foi julgado no plenário virtual da primeira turma do Supremo Tribunal Federal e adiado após pedido de vista do ministro Luiz Fux. Já em março, Moraes considerou que o adiamento do término do julgamento tornou necessária análise da situação de privação de liberdade da cabeleireira e acatou o parecer da Procuradoria-Geral da República.
E esses foram os principais destaques das capas dos jornais aqui do nosso país. E logo mais às 10 horas estarei aqui de volta apresentando o segundo bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Até daqui a pouco. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. Hoje é terça-feira, dia 16 de setembro de 2025. Nós vamos iniciar os nossos destaques desta segunda edição pelo site do Jornal o Globo. No alto do site temos uma entrevista exclusiva. Dias antes de ser morto, o ex-delegado-geral disse temer pela sua própria vida. E ele chega a fazer essa indagação durante a entrevista. Tenho proteção de quem? E o ex-delegado disse em entrevista ao Globo e CBN que morava na Praia Grande sozinho e no meio deles, fazendo referência ao PCC. E uma força-tarefa suspeita que líder do PCC, que deixou o presídio há um mês, pode ter ligação com a morte do delegado. O coronel diz que essa ação coordenada, planejada e com características táticas. Rui Ferraz Fontes foi assassinado na Praia Grande, litoral sul de São Paulo, na noite de ontem. Um coronel da cúpula da Polícia Militar afirmou ao Globo que a ação que levou ao assassinato do ex-delegado-geral Rui Ferraz Fontes foi coordenada, planejada e com características táticas. E ainda de acordo com ele, a força-tarefa criada para investigar o crime trabalha com algumas linhas de investigação ainda incipientes. E uma delas é a possibilidade de a ação ter sido executada por uma liderança do primeiro comando da capital, a facção criminosa PCC, que deixou um presídio federal há cerca de um mês e que opera na Baixada Santista com modus operandi semelhante ao adotado no assassinato. A célula do PCC responsável por planos de execução de agentes de segurança é chamada de Restrita Tática e tem em torno de 25 integrantes. São treinados para atuar com explosivos e atirar com fuzis. De acordo com as investigações, pelo menos 6 criminosos participaram dessa ação, entre os que estavam dentro do carro, os que atiraram e os que faziam a vigilância. E o jornal também apurou que, além de uma ameaça de morte mais antiga, Fontes foi citado por criminosos do PCC na mesma ocasião em que a facção jurou de morte o ex-juiz e senador Sérgio Moro e o promotor da Justiça Lincoln Gaquia, do Ministério Público de São Paulo. O nome de Fontes, entretanto, não se tornou público. Ele foi avisado pessoalmente que era um dos alvos, mas a informação ficou apenas no âmbito da inteligência do Ministério Público. O plano de execução foi descoberto pela Polícia Federal, que deflagrou uma operação para desmobilizar o crime em março de 2023. E também temos aqui, ainda sobre este assunto, sobre Rui Ferraz Fontes, o que se sabe sobre a execução de ex-delegado-geral de São Paulo, jurado de morte pelo PCC. E ele foi baleado enquanto dirigia por avenida da cidade, que nós podemos ver a foto de Rui Ferraz Fontes. Já neste carrossel de imagens, temos aqui este assunto sobre um luto no cinema. Morre o ator Robert Redford, um dos maiores ícones de Hollywood, aos 89 anos de idade. Também temos aqui sobre os amores célebres do ator, incluindo Sônia Braga. E ele andava de carro blindado, mas estava sem, diz prefeito de Praia Grande. Também o ex-delegado-geral de São Paulo, morto a tiros, já havia escapado de ataques e também assaltos. Agora, na editoria de cultura, exposição no Uimatá, zona sul do Rio, destaca os 40 anos de Chico Caruso no jornal O Globo. Agora, na política nacional, temos aqui o seguinte destaque,
que Mota vê anistia ampla sem fôlego na Câmara após condenação de Bolsonaro. Lula recebeu o deputado para um almoço no Palácio da Alvorada na segunda-feira, ocasião em que reforçou sua posição para que a casa não vote o projeto. Também temos sobre a relação entre Brasil e os Estados Unidos, resposta à condenação de Bolsonaro prometida por secretário de Trump pode ocorrer durante viagem de Lula aos Estados Unidos. Marco Rubio cita juízes ativistas e afirma que caso contra Bolsonaro foi mais um capítulo de opressão judicial. Enquanto o presidente Lula se prepara para participar da Assembleia Geral da ONU em Nova York e discursar na abertura do encontro na próxima terça, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, sinalizou ontem que novas medidas em retaliação à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pela trama golpista serão anunciadas na próxima semana. Rubio, que comanda a diplomacia do país, chamou os ministros do STF de juízes ativistas e disse, sem citar nominalmente o Alexandre de Moraes, que o magistrado tentou impor reivindicações extraterritoriais contra cidadãos americanos. E após essa condenação de Bolsonaro, o secretário Donald Trump já havia afirmado que os Estados Unidos iriam responder adequadamente ao que definiu como caça às bruxas, fazendo referência ao julgamento do aliado. E nos últimos meses, em meio à escala da crise diplomática entre os países, parte dos produtos brasileiros se tornou alvo de um tarifaço de 50%. E Moraes passou a integrar a lista de sancionados pelo país na chamada Lei Magnitsky, que impõe uma série de restrições financeiras. E a resposta ocorreu após a articulação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que vive nos Estados Unidos. E a Magnitsky foi originalmente criada para atingir pessoas físicas e jurídicas acusadas de infringir direitos humanos ou de atos graves de corrupção. Porém, passou a ser usada por Trump como uma forma de pressionar o judiciário brasileiro. As restrições incluíram bloqueio de cartões das bandeiras Visa e Mastercard mantidos pelo Banco do Brasil. E agora Rubio indicou que o país avalia medidas adicionais sem antecipar quais medidas seriam essas. Numa entrevista, Rubio também disse que o julgamento no Supremo foi, segundo ele, apenas mais um capítulo de uma crescente campanha de opressão judicial que tentou atingir empresas americanas e até pessoas operando a partir dos Estados Unidos. E essa reação americana já era esperada por integrantes do governo brasileiro, que avaliam que dessa vez os anúncios podem ser sanções individuais com foco em autoridades brasileiras, como aconteceu com o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E além do relator da ação sobre a trama golpista, 7 integrantes do Supremo tiveram os vistos americanos suspensos, com exceção dos ministros Cássio Nunes Marques e André Mendonça, indicados por Bolsonaro, e Luiz Fux, o único integrante da primeira turma que votou pela absolvição do ex-presidente na semana passada. E os interlocutores ouvidos pelo jornal Globo também avaliam que o presidente americano deverá recalibrar suas próximas ações com a extrema-direita, a exemplo do que aconteceu com a Índia, taxada por comprar petróleo da Rússia. E o Brasil, por sua vez, compra fertilizantes dos russos. Mas se for punido por isso, haverá problemas com o agronegócio, que é a base eleitoral da oposição bolsonarista. E outra avaliação é que Trump fez uma declaração branda sobre a condenação de Bolsonaro, ao dizer que considerou terrível o resultado do julgamento e que gosta muito do ex-presidente. E nas palavras de um integrante do governo Lula, a imagem do Brasil perante o mundo foi bastante positiva após o julgamento de Bolsonaro e outros militares acusados de tentativa de golpe de Estado. Ficou claro que o país não cedeu à chantagem tarifária da Casa Branca, expressão usada por Lula em reunião com líderes do BRICS na última segunda-feira. E, além disso, há questões em aberto,
como a investigação americana sobre práticas desleais no comércio com o Brasil, que questiona práticas como o Pix, competidor de empresas americanas de cartões de crédito. E a Assembleia Geral da ONU, que está prevista para ocorrer na semana que vem em Nova York, é tratada como uma das prioridades de Lula em sua agenda internacional. Em seus 3 mandatos como chefe do executivo, o petista compareceu a todas as assembleias, com exceção da de 2010. Na ocasião, Lula mandou então o chanceler Celso Amorim no seu lugar, pois estava focado na campanha presidencial para eleger a Dilma Rousseff. E agora, neste ano, Lula também pretende marcar presença na reunião, no dia 23 de setembro. Além de não ter nenhuma campanha eleitoral em 2025, a reunião será um momento-chave para avançar nas negociações da COP30, que ocorrerá em novembro pela primeira vez no Brasil, em Belém. E no dia 24, a ONU sediará a Cúpula do Clima, quando os países devem anunciar as suas propostas de reduzir as emissões de gases de efeito estufa e também a adaptação às mudanças climáticas, as chamadas NDCs, que são as contribuições nacionalmente determinadas. E, tradicionalmente, o representante do Brasil faz o discurso de abertura da Assembleia, o que Lula fez em 2023 e 2024. Agora, em um artigo publicado no domingo passado no jornal The New York Times, Lula enviou uma mensagem a Trump de que o Brasil continua aberto a negociar qualquer coisa que possa trazer benefícios mútuos. Porém, ponderou que a democracia e a soberania do Brasil não estão em pauta. E o petista afirmou ter orgulho da decisão histórica do Supremo, que, de acordo com o presidente, salvaguarda nossas instituições e o Estado democrático de direito. E também a ONU considera preocupante essa demora dos Estados Unidos para aprovar vistos da comitiva brasileira. E um porta-voz da organização diz que Washington tem a obrigação de garantir o acesso. Já sobre o ex-delegado-geral de São Paulo, que foi assassinado ontem, segunda-feira, todas as hipóteses estão em aberto, diz secretário executivo de Segurança Pública, sobre a execução de ex-delegado-geral de São Paulo. A atuação contra o PCC é uma das suspeitas, mas a polícia também apura se o crime pode ter relação com o cargo na Prefeitura de Praia Grande, por exemplo. Agora, falando na economia nacional, de portas de teatro à ambulância para fim particular, veja as suspeitas de irregularidades nas emendas PIX bloqueadas pelo Supremo Tribunal Federal. A auditoria detectou indícios de uso indevido de verba indicada por parlamentares ao Rio e outras 8 cidades. E essa decisão ocorreu após a Controladoria Geral da União apontar possíveis falhas na destinação de recursos. O ministro também encaminhou as informações para a Polícia Federal, que deve incluí-las em investigações já existentes ou abrir novas apurações. E nas emendas PIX, as verbas federais indicadas pelos parlamentares são enviadas diretamente para o caixa das prefeituras. E Gino determinou que o governo federal suspenda os repasses relativos às emendas auditadas com indícios de crimes. E a auditoria da CGU foi feita nos 10 municípios que mais receberam as emendas PIX entre 2020 e 2024. Juntas, eles receberam cerca de 725 milhões de reais. E dessas 10 cidades, apenas em São Paulo não foram encontrados erros no plano de trabalho ou na destinação desses recursos. Nós temos aqui, por exemplo, os estados que tiveram o PIX suspensos. Temos aqui, por exemplo, em São Luís do Anauá, Roraima, obras paralisadas com prazo de vigência exaurido. Já em Iracema, também em Roraima, objetos executados fora das especificações técnicas. Em Macapá, temos aqui indicativos de superfaturamento. No Coração de Maria, na Bahia, contratação de empresa
sem comprovação de capacidade técnica. Em Camaçari, na Bahia também, desvio do objeto de execução de contrato. Já em São João de Meriti, no Rio, indicativos de superfaturamento e, mais uma vez, outro local no Rio de Janeiro, indícios de superfaturamento. Em Carapicuíba, em São Paulo, falhas na formalização de processo licitatório. Já em Sena Madureira, lá no Acre, ausência de documentos comprobatórios de entrega de produto. E aqui, como vimos, aproximadamente receberam os 10 municípios que lideram a lista de emendas PIX. Eles receberam cerca de 725 milhões de reais. E apenas São Paulo cumpriu os requisitos. E Dino determinou que a CGU amplie a auditoria progressivamente para mais cidades, inclusive à vista do altíssimo índice de problemas identificados em 9 dos municípios auditados. O ministro é relator de diversas ações que tratam sobre essas emendas parlamentares e tem também exigido critérios de transparência para os pagamentos. Agora, um outro destaque na Editoria Brasil: a Polícia Federal vai investigar o caso de avião da Zâmbia, pilotado por australiano, que caiu em Alagoas com 198 quilos de cocaína. E a origem e o destino do carregamento da droga é desconhecido das autoridades. Esse caso, que aconteceu no domingo, ganhou repercussão internacional após ser revelado que o piloto morto no acidente era um australiano. E no caso, a origem e o destino, até o momento, são desconhecidos por parte da polícia. Também temos aqui, falando sobre esportes, Boto diz que Flamengo quer renovar com Felipe Luiz por até 2 anos e comenta também a recusa ao Fenerbahçe. Não é um banco. O diretor português também exaltou Pedro por mudança de postura após polêmicas. Resultou em um Pedro diferente. No mercado de trabalho, para a economia nacional, aqui diz que o desemprego cai para 5,6% em julho, menor nível da série histórica, puxado pelo emprego com carteira. A população ocupada, o total de trabalhadores do país bateu um novo recorde, chegando a 102,4 milhões. Rendimento alcançou 3.484, alta de quase 4% ante igual período de 2024. Agora sobre clima, fenômeno climático vai trazer chuva para quase todo o Brasil no fim deste mês de setembro. E sobre insônia, falando sobre saúde, a Anvisa aprova remédio com ação inédita no cérebro, eleito melhor pela Universidade de Oxford. Na tecnologia, temos aqui uma matéria em destaque para o iPhone 17. A pré-venda começa hoje no Brasil e veja os lançamentos e as promoções. No combate à criminalidade, temos aqui uma fala do secretário de Polícia Civil ao defender mudanças na lei para combater criminalidade. Ele disse que polícia nenhuma do mundo vai resolver. Pode chamar a NASA e o FBI. Em entrevista ao jornal Globo, Felipe Cury fala sobre o primeiro ano no comando da corporação e afirma que o problema da segurança pública tem raízes profundas que extrapolam a atuação das forças de segurança. Já no outro assunto, o funeral de Charlie Kirk em estádio para mais de 60 mil pessoas representa um enorme desafio para o Serviço Secreto dos Estados Unidos. Esse memorial será realizado em arena com capacidade para mais de 63 mil pessoas e contará com a presença de figuras importantes da política americana, como o presidente Donald Trump. E o novo diretor, indicado por Trump, defende mandato triplo no Fed e alarma o mercado. Steve Mnuchin foi aprovado pelo Senado e já assume a diretoria do Banco Central americano para a reunião dessa semana. Ele é conhecido como o arquiteto do Acordo de Mar-a-Lago. E após a visita de Rubio, a cidade de Gaza sofre fortes bombardeios. Israel lança operação terrestre após visita de Rubio a Jerusalém.
o Exército anunciou que está em curso a segunda etapa da Operação Carruagens de Gideão II, com o objetivo de aprofundar a presença na cidade. E o ministro israelense disse que Gaza está em chamas. Agora, um outro assunto, temos aqui na editoria sobre bem-estar, fim de casamento depois dos 50, porque cada vez mais casais ousam recomeçar na maturidade e divórcios tardios crescem globalmente, impulsionados pela independência financeira, mudança de papéis e a busca por felicidade após décadas de casamento. E agora é um assunto internacional. Temos aqui este destaque que Trump move a ação em 79 bilhões de reais contra The New York Times por uma difamação em calúnia. O presidente americano declarou em sua rede social que o jornal teria ultrapassado todos os limites ao publicar informações que, segundo ele, seriam falsas e prejudiciais à sua imagem. E após denúncias, um outro assunto, falando aqui no Brasil, Polícia do Rio Grande do Sul prende hacker suspeito de repassar informações para ameaças contra Felco e outros crimes. Suspeito identificado pelo codinome J, foi detido em Pernambuco e era um pilar técnico de quadrilha especializada em fraudes aqui pelo nosso Brasil. Esse hacker de 26 anos foi preso nesta terça pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul por suspeita de envolvimento no vazamento de dados de sistemas de governo e de segurança. E as autoridades afirmam que essas informações repassadas por ele foram utilizadas em diversas fraudes e crimes em todo o país, incluindo em ameaças contra o youtuber Felca. Lembrando que o suspeito foi preso no estado de Pernambuco, no âmbito da terceira fase da Operação Mepsi Umbra, batizada de A Fonte. Mais de 50 agentes saíram às ruas para cumprir 3 mandados de prisão preventiva e 3 de busca e apreensão em Pernambuco, no Rio Grande do Norte e também em São Paulo. O objetivo da ação é desarticular a cúpula de um criminoso, ou melhor, de um grupo criminoso de âmbito nacional, especializada em invasão de sistemas informáticos, estelionato eletrônico e falsificação de documentos, de acordo com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul. E uma das pessoas presas foi identificada pelo codinome J. As investigações apontaram que ele teria acesso a dados de investigações, reconhecimento facial e até de controle de voos domésticos internacionais. E os agentes apuram se o homem efetivamente obteve essas informações. De acordo com o delegado Eibert Moreira, várias bases de dados foram identificadas no computador de J. E ainda de acordo com a Polícia Civil, as fraudes se desenrolavam a partir de uma estrutura criminosa altamente técnica e compartimentada, da invasão de sistemas sensíveis até a ação direta contra as vítimas. J, classificado como a fonte, ficava em Pernambuco e era o pilar técnico do grupo. E também aqui temos uma nota da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, dizendo o seguinte: ele afirmou em conversas que extraiu o sistema de busca de ativos e que teve acesso a 239 milhões de dados de chaves Pix. Ele também relatou ter obtido dados sensíveis relacionados à segurança pública, inteligência e sistemas de trânsito em diversos estados. E a fonte vendeu acesso a essas informações para intermediários, que eram donos de painéis de consultas ilícitas dos dados obtidos nas invasões. Este homem, que tem 26 anos, inclusive, criou uma plataforma de puxadas, outro nome para a consulta ilegal de dados, em grupos de conversas, para atrair outros criminosos e vender esses acessos a informações sensíveis. E também ainda nesta matéria diz que as investigações também levaram à identificação de um dos intermediários, apontado como um administrador de plataforma de distribuição do Rio Grande do Norte e de um dos principais operadores logísticos e financeiros da ponta, ligado à execução direta de fraudes
residente em São Paulo. O alvo do Rio Grande do Norte também foi detido na segunda-feira. E como bem relembra também nesta matéria do Globo, no dia 25 de agosto, a Polícia Civil de São Paulo prendeu em Olinda, Pernambuco, um homem acusado de fazer ameaças ao youtuber e humorista Felca. Caio Lucas, de 21, tinha um conhecimento avançado de informática e acesso a bancos de dados da polícia e também do próprio judiciário brasileiro. De acordo com o delegado Herbert Moreira, Caio Lucas comprou dados de Jota. Com as credenciais, ele conseguia obter informações sigilosas e até emitir mandados de busca e apreensão contra possíveis vítimas. E essas investigações da Operação Médici Umbra começaram a partir de uma série de ataques e fraudes contra médicos no Rio Grande do Sul. As fases anteriores da ação miraram executores diretos dos crimes, segundo a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Análise do material apreendido, apurações com ferramentas tecnológicas e o rastreamento financeiro do grupo permitiu à Polícia Civil escalar a hierarquia do grupo. Agora, um próximo assunto, já falando sobre o Rio de Janeiro, temos aqui que a Polícia Civil do Rio faz maior operação do país no combate ao tráfico de animais silvestres, inclusive o TH-Joias é um dos alvos. Mais de 1.000 policiais estão nas ruas para cumprir 40 mandados de prisão e 270 de busca e apreensão. Também aqui no transporte público, Eduardo Paes afirma que greve de empresas de ônibus é picaretagem. Ele disse que é porque acabou a farra. Funcionários da Real Auto Ônibus e da Transportes Vila Isabel alegam atrasos de pagamentos. Também temos que policiais militares presos em flagrante por sequestro e extorsão têm prisão preventiva decretada e os agentes foram flagrados após exigir um pagamento de R$500 mil para libertar a vítima. Agora, sobre a facção no interior, a operação do Ministério Público do Rio de Janeiro tem como alvos 22 suspeitos de integrar o CV em Teresópolis. Entre os denunciados está Carlos Eduardo Santos da Silva, apontado como um dos principais chefes da facção no interior do Rio, e ele está preso e será transferido para o regime disciplinar diferenciado em Bangu 1. Agora, um outro assunto, temos aqui sobre cultura e entretenimento. A estrela de Butch Cassidy, Robert Redford, morreu em casa enquanto dormia, mas a causa da sua morte ainda não foi revelada. Na coluna Play do Jornal Globo, Dani Valente fala da conversão religiosa, da vida em Orlando e também da relação com a sua sogra, Marília Gabriela. E Kleber Mendonça Filho explica próximos passos do filme O Agente Secreto até o Oscar. Agora, na área de saúde e bem-estar, cientistas destacam propriedades do tomate que ajudam a proteger o coração, a pele e a visão. Também temos aqui na saúde que transplante de células-tronco usado em derrames fez crescer células cerebrais da área lesionada. Também temos na saúde que a ANS aprova a cobertura obrigatória de medicamento para pacientes com lúpus nos planos de saúde. E em esportes, temos um destaque para o tricolor, que com força máxima, Fluminense encara a batalha diante do Lanús, em Buenos Aires, pelas quartas de final da Sul-Americana. E o próximo destaque é dizendo que o Vasco terá que pagar 300 mil por irregularidades nas categorias de base, decide TST. E Brasil se classifica para a fase de mata-mata do Campeonato Mundial de Vôlei. E livre de processo por fraude, Rony, ex-fluminense, investe nos mercados de ingressos e eventos. Já em negócios e finanças, a Argentina aperta o controle do câmbio, mas não evita a alta do dólar. Cotações da moeda americana se aproximam do limite da banda cambial do país. Turbulências no mercado e temor com apoio a Milei às vésperas das eleições legislativas fazem títulos do país serem negociados nas mínimas em quase um ano.
E o dólar fura piso dos R$ 5,30. E o novo CEO do Mercado Livre quer gerir a maior empresa da América Latina como se fosse uma startup. Também no Valor Invest de hoje, CDBs do Banco Master têm nova disparada e taxas chegam a 190% do CDI ao ano. 2 semanas atrás, as taxas dos CDBs do Master haviam saltado de uma média de 120, 130 para 177% do CDI ao ano, em meio à dificuldade de clientes da corretora de venderem esses títulos no mercado secundário. Na editora internacional, novo premier francês anuncia fim de privilégios vitalícios de seus antecessores. Ele disse que não é concebível. Também o Pentágono vai punir militares que zombarem da morte de Charlie Kirk nas redes sociais. E Trump move ação em 79 bilhões contra o New York Times por difamação e calúnia. Falando sobre a guerra no Oriente Médio, investigadores da ONU afirmam que Israel comete um genocídio com a população em Gaza. Em variedades, temos aqui a seguinte matéria: mistério no céu da China. Mísseis interceptam OVNIs e geram especulações. E um esquiador italiano morre em treino no Chile. Em um caso de um outro acidente, adolescente morre após queda em parque aquático em Olímpia, lá no estado de São Paulo. E a polícia investiga as causas aí deste acidente. Agora no Correio Brasiliense temos aqui um grande destaque: ex-delegado morto sofreu assalto à mão armada em 2023 e já temia ataque contra a sua própria vida. E quem foi também? Rui Ferraz, ex-delegado geral, assassinado em uma emboscada ontem à noite. Agora um outro assunto, tratando da saúde do ex-presidente. Carlos Bolsonaro diz que o seu pai investiga possível câncer. Segundo ele, tiraram pedaços profundos. O vereador disse que o pai cada dia come menos, está com problema de falta de ferro no sangue e há uma possibilidade de uma nova hérnia. Agora, temos aqui o obituário: morre o ator Robert Redford, aos 89 anos. Também sobre o Capital S.A., Noroeste tem 1 metro quadrado de apartamentos mais caros do Distrito Federal e a oferta de apartamentos está majoritariamente concentrada em 5 regiões: Águas Claras, Asa Norte, Noroeste, Samambaia e Taguatinga. Na editoria de saúde, internações por doenças respiratórias aumentam 31% no período seco. Sobre as relações exteriores, o Brasil e a Argentina trabalham para deixar diferenças e fechar acordos. E essa tensão que está acontecendo na América do Sul, temos também, o Correio traz um destaque para a Venezuela. Maduro acusa os Estados Unidos de preparar um ataque. No Judiciário, Paulo Gonet pede condenação de 9 réus do núcleo 3 da trama golpista. Agora, numa entrevista que aconteceu ao Correio, o Temer fala acerca da prisão preventiva em 2019. Ele disse que não foi preso, foi sequestrado. Temer também falou sobre o que faria se estivesse no lugar de Hugo Mota, líder da Câmara pressionado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. E uma investigação, um feto de 7 meses é encontrado em uma caçamba de lixo em Minas Gerais. Até o momento, a gestante não foi identificada e o caso é investigado em Manhuaçu, que está localizado na zona da Mata Mineira. Sobre política, Lula pressionou Hugo Mota contra votar projeto da anistia. Aqui diz também que o STF autoriza a consulta psiquiátrica domiciliar a Roberto Jefferson. E o Distrito Federal enfrenta mais um dia de calor e seca, mas a chance de chuvas isoladas na região também. E os Estados Unidos atrasam vistos a ministros para a Assembleia da ONU.
E câncer ginecológico é tema de debate hoje na Câmara dos Deputados sobre meio ambiente. Aqui diz que o mercúrio, uma grave ameaça à saúde e à economia do Brasil. E o tarifaço de Trump completa 40 dias com prejuízo de 9,7 mil produtos. Agora, nos destaques de cidades, temos aqui um crime. A operação prende o traficante de 20 anos na Estrutural. Sobre cidadania, esperança após tragédia. O programa atende 184 órfãos de feminicídio. E um evento, agora um outro assunto que é um destaque no Correio na manhã desta terça-feira, fala sobre aniversário. O evento celebra os 65 anos do Tribunal de Contas do Distrito Federal. E mais abaixo sobre o meio ambiente, uma onça preta é avistada em condomínio, no Jardim Botânico. Aqui diz que agências oferecem vagas exclusivas de pedagogia para PCDs. Bombeiros atendem mais de 40 ocorrências de incêndios florestais. E sobre um crime ambiental, aves silvestres são resgatadas de cativeiro irregular em Samambaia. Também temos aqui um assunto sobre acidente que um homem morre atropelado por trator ao tentar conter incêndio em fazenda do Distrito Federal. Em uma entrevista, também ao CB.poder, com o presidente da CAESB, aqui diz que a CAESB anuncia o projeto de captação para atender 400 mil pessoas. E sobre o caso de furtos, a operação reduz em 40% furto de celulares na festa do Morango. Em um caso de tragédia, cantor Gaelzinho morre atropelado na BR-060, em Samambaia. Também no Distrito Federal, chuva moderada acalenta pontos na noite de segunda-feira. Na política, Valdemar recua e diz que errou ao admitir planejamento de golpe. Sob a prisão domiciliar, Moraes autoriza a visita de relator do PL da anistia a Bolsonaro. No Congresso, o CPMI do INSS se reúne nesta terça para aprovar novas convocações. No Judiciário, o ministro Flávio Dino suspende 671 milhões em emendas. E no Congresso, deputado pede ação contra Wagner Moura. O deputado federal bolsonarista Gustavo Gaia, ele que é do PL lá de Goiás, pediu que autoridades dos Estados Unidos deem uma olhadinha no ator Wagner Moura. E o ator ele é protagonista do indicado ao Oscar 2026, O Agente Secreto. Recentemente, o ator comentou sobre a condenação de Bolsonaro pela primeira turma do STF, anunciada na última quinta-feira. A fala do artista, no entanto, não foi bem recebida por apoiadores do ex-presidente, incluindo esse Gustavo Gaia. E antes de darmos continuidade com os destaques do site do Correio Brasiliense, faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. As principais informações do Brasil você tem diariamente na parte das manhãs de segunda a sábado, aqui na TV da Transparência. Dando continuidade com os destaques aqui do site do Correio, na Editoria Brasil temos aqui a primeira notícia em destaque, que a OAB e a Universidade Federal do Paraná se manifestam sobre a agressão sofrida por Melina Fachin. A professora da universidade foi alvo de cusparada e insultos dentro do campus e a Melina é filha do ministro Edson Fachin. E sobre a polêmica da adultização.
Ministério Público denuncia Ítalo Santos por exploração sexual e pornografia infantil. Denúncia acusa o influencer de utilizar artifícios para atrair vítimas em situação de vulnerabilidade. Essa denúncia é resultado da apuração do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, que revelou o modus operandi da atuação da dupla. E sobre meio ambiente, a Amazônia se aproxima mais do não retorno, alertam os ambientalistas. Também temos o próximo destaque sobre desmatamento, que a Amazônia perdeu 52 milhões de hectares de vegetação nativa. Sobre a ditadura, identificação do corpo de pianista traz alívio e tristeza. Agora, nos destaques internacionais, Israel cometeu genocídio em Gaza, diz comissão de inquérito da ONU. Árabes e muçulmanos fazem cúpula emergencial e tentam frear Israel. E funcionários são demitidos por publicações sobre morte de Charlie Kirk. E Trump anuncia processo de 15 bilhões contra o The New York Times. Na economia, Mercosul e EFTA finalizam um acordo comercial no Rio de Janeiro. A União pagou 7 bilhões em dívidas para estados e municípios até o mês de agosto. Para abastecimento, combustíveis mantêm preços mesmo com queda do petróleo. E sobre a tensão diplomática, sanções e ameaças dos Estados Unidos são descabidas e inaceitáveis. Já na editoria de saúde, temos aqui sobre a culinária, que contra inflamações, dieta mediterrânea é aliada da boca, de acordo com o estudo. E sobre inovação, um novo joelho biônico ajuda pessoas com amputações de membros. E para o Agosto Branco, o governo cria mês de conscientização sobre câncer de pulmão. Na área da medicina, uma nova técnica detecta sinais precoces de Alzheimer antes mesmo dos sintomas. Já na política, no site do Folha de São Paulo, PRTB diz conversar com Eduardo sobre filiação para disputar a presidência. O presidente da legenda, Leonardo Avalanche, afirma que o partido está à disposição para abrigar candidatura do deputado federal autoexilado nos Estados Unidos. Sobre a Polícia Federal, aqui diz que as emendas para a PF disparam após norma para captação de verba e chegam a 37 milhões de reais no ano. Lei que organiza judiciário no Rio de Janeiro deixa brecha para pagamento extra. O Tribunal de Justiça do Estado afirma que limite constitucional é respeitado. E outro assunto também na política, do Folha, diz que Derrite jantava com empresários quando soube do assassinato de ex-delegado. O secretário de Segurança estava em um evento na casa de diretor da XP para discutir a PEC da segurança. E sobre o julgamento do ex-presidente, núcleo de desinformação deve ser o próximo da trama golpista a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Moraes quer concluir processos neste ano. E Corte avalia migrar julgamentos para o formato virtual. E sobre partidos, PT reabre diálogo com Big Techs após atrito sobre regulação das redes sociais. Representantes da Meta procuraram partido após Edinho Silva assumir o comando. Também temos aqui no próximo assunto que um assessor segurou por 51 dias na Previdência relatório sobre fraudes no INSS. Cláudio Azevedo Costa, de Controle Interno, demorou quase 2 meses para dar encaminhamento interno a documentos com auditoria da CGU sobre descontos associativos. E a PGR pede a condenação de Kids Pretos, mas reduz a acusação contra um tenente-coronel. Paulo Gonet afirma não haver provas suficientes do envolvimento de Ronaldo Ferreira com a organização criminosa. Também temos a notícia em destaque que aliados de Lula e representantes de esquerda e centro fazem ato em defesa da democracia em São Paulo. Evento do grupo Direitos Já tem presença de 14 partidos
e discursos focados na eleição de 2026. Já no site de notícias do jornal O Estadão, temos aqui uma análise. Morte de ex-delegado expõe crime organizado, fora de controle e com desejo de mostrar força. Assassinato ainda precisa ser investigado, mas indica retorno do crime organizado às ações espetaculosas adotadas pela facção nos anos 2000, escreve Rafael Alcadipani, que é professor da FGV. E reação do PCC e atuação em Praia Grande. Veja linhas de investigação sobre o assassinato de Rui Ferraz. Inclusive, imagens mostram como foi a emboscada ao ex-delegado-geral na Baixada Santista. E ele também, o próprio Rui, já demonstrava preocupação antes de ser assassinado. Ele dizia que bandidos sabem onde ele morava. Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, promete rigor da lei para executores de Rui Ferraz Fontes. E ele foi assassinado covardemente. E mulher viu filha e neto serem baleados na emboscada que matou Rui Fontes. E o corpo do delegado será velado hoje, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Já na seção de opinião do Estadão, temos aqui estes 3 textos. O primeiro, o que falta para caçar Eduardo? Câmara não pode tolerar a apologia de uma ação militar dos Estados Unidos contra o Brasil feita pelo filho de Bolsonaro. Já no segundo texto de opinião, a propaganda eleitoral de Lula no New York Times, reforçando barricadas em vez de construir pontes, Lula mira na eleição em prejuízo do interesse nacional. E o terceiro texto de opinião, aposentadorias subsidiadas. Baixa contribuição de mês eleva a pressão sobre o deficitário sistema de previdência. Já na coluna de Rodrigo Capello, documento mostra por que São Paulo vende tantas joias da base, para tentar evitar dívida de 1,1 bilhão de reais. No Supremo Tribunal Federal, no site, temos aqui a primeira matéria. Em Roraima, o presidente do STF visita a Operação Acolhida, que ajuda os venezuelanos que chegam aqui ao nosso país. Recém-chegados recebem vacinação e documentos. Cerca de 40 organizações, como Cruz Vermelha, Nações Unidas e Acnur, atuam também na região. E um dos destaques da Rádio Justiça, TRT de Minas Gerais, mantém justa causa de um motorista que postou um vídeo fazendo manobras arriscadas com o caminhão da empresa. E também na programação desta terça, um debate sobre os crimes e prejuízos resultantes da falsificação dos cosméticos. Agora, um outro assunto. STF autoriza acompanhamento psiquiátrico domiciliar a Roberto Jefferson. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, autorizou visitas médicas e de um barbeiro ao ex-deputado em prisão domiciliar humanitária. Como vimos anteriormente, o Supremo suspende repasse de emendas PIX a 9 municípios. O ministro Flávio Dino encaminhou resultados de auditoria da Controladoria Geral da União à Polícia Federal e determinou a abertura de investigação. E ainda no STF, mantida a liminar que liberou escolas cívico-militares no estado de São Paulo. Por unanimidade, plenário do Supremo referendou decisão do ministro Gilmar Mendes, tomada em novembro do ano passado. Já na Agência Brasil, temos aqui o primeiro destaque para o meio ambiente. Virada Sustentável celebra 15 anos com programação diversa e gratuita e será de 17 a 21 de setembro na capital paulista. Também na cultura, a história afro nas escolas ajuda a reduzir preconceitos, dizem mestres. E universalização do saneamento na Amazônia pode gerar 330 bilhões. Um estudo aponta ganhos em saúde, produtividade e também meio ambiente.
Na economia, a BNDES e FINEP selecionam 88 projetos para novos centros de pesquisas. Total de investimentos chega a 10 bilhões de reais. Também na política, um ato em São Paulo condena a anistia e defende democracia e soberania nacional. E a manifestação marcou o Dia Internacional da Democracia. E adolescente que desapareceu com namorada no mar é encontrado. Corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros em São Conrado. E Copom inicia reunião nesta terça para definir taxa básica de juros. A expectativa é de que a Selic se mantenha em 15% ao ano. E o Dia Nacional do Caminhoneiro lembra a importância dessa categoria. Essa data, que foi instituída em 2009, é comemorada hoje, nesta terça-feira, dia 16 de setembro. Fast Shop fecha acordo com o Ministério Público do Estado de São Paulo e vai pagar 100 milhões em multas. Investigados irão implantar programa de compliance. E por último, no Judiciário, Gonê pede condenação de 9 réus no núcleo 3 da trama golpista. Esse grupo é acusado de planejar ações táticas para plano golpista. E esses foram os principais destaques dos sites, dos jornais aqui do nosso país. Já gostaria de agradecer a você pela sua audiência e mais uma vez fica o convite para que você acompanhe a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.